Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. E eu me chamo Alexandre Jacques. Lá de currículo, eu vou trazer aí, poderia falar um monte de coisa, que eu sou professor da FGV, que eu tenho um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, que a gente tem... sou Master Practitioner em PNL, desde a época que PNL era um negócio novo, era uma novidade importante. Sou coach com certificação internacional, tem várias coisas que eu poderia falar, mas vou falar uma só que para mim é a principal. Fala a verdade, dela. isso aí. Ela é mais do que a verdade, ela é o que me move. Eu sou vendedor. Porque o vendedor, ele é um cara que se você não tiver um papo reto, ele te devora. Te olha e ele sabe o que é verdade e o que não é. Ele consegue identificar isso. Então tem muito curso, muita coisa que vai lá, que tenta ensinar vendas e bababá, e o vendedor olha para aquilo e diz assim, aham, que bacana. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro e não toca o coração dele. Sim. Agora, quando você vai, na verdade, quando você apresenta coisas verdadeiras e quando o número te precede, né? Porque uma coisa é você buscar influenciar as pessoas e dizer para elas, você pode, você consegue, e outra coisa é você dizer, ó, já deu, eu fiz, está aqui o número. Então faz toda a diferença. Que legal. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre rótulos, né? É impressionante como uma mensagem distorcida cria rótulos que não extraem a verdade, né? Então, por exemplo, um consultor empresarial, né? E aí, ao longo do tempo, vão criando rótulos, né? Então, eu vejo uma piada, porque de uma maneira ou de outra, eu posso me definir como consultor empresarial, como mentor, enfim, de algumas maneiras. Não é assim que eu me defino, mas as pessoas podem criar essa definição, né? Então, às vezes a gente tá na internet e aí os caras pegam e falam assim, né? A gente ouve falar, consultor é aquele cara que a gente contrata para falar pra gente o que a gente já sabe, né? Se você montar uma empresa e não dá certo, vira consultor. E aí você começa com esses monte de rótulos. Então, várias profissões têm rótulos, né? O consultor tem rótulos, o coach. No Brasil hoje fala, todo mundo é coach e cria rótulo. E a mesma coisa no vendedor, né? Cria-se rótulos do vendedor. E é incrível os rótulos que os caras criam sobre o vendedor, como deixar um negócio muito longe da verdade, né? Porque antigamente falava assim, filho, se você estudar, se você não der certo na vida, vira vendedor, né? E aí dá a impressão que vendedor é um negócio para quem deu errado na vida, né? Ou corretor, né? Ou corretor, enfim, tem um monte de coisa, né? Aí acho que cada segmento vai ter alguma piadinha assim do tipo. E aí, uma das profissões que mais geram riqueza no mundo, e eu sou vendedor, mas não sou vendedor, né? Você falou, eu sou vendedor, né? Na origem, você é vendedor. Eu vendo, porque, enfim, no final das contas precisa vender. Mas na origem, não é assim que eu me defino, né? Então eu gostei de você falar, cara, o que me define de uma maneira simples? Não tenho vergonha, é isso mesmo, eu sou vendedor, acabou. Não, eu vou te falar duas coisas, tá? A primeira em relação ao ganho do vendedor. Ele é o único cara na empresa que pode ganhar mais do que o dono da empresa. É o único. Tá? Não tem outra profissão que te permita isso. E a segunda coisa é que eu recebi 2 rótulos na minha carreira de vendedor. O primeiro deles foi de louco. Inclusive tem alguns vídeos gravados com o CEO das empresas dizendo que eu achava que ele era louco quando ele me trouxe a meta. Então os caras me chamavam de louco. Depois que eu fiz 159 vezes os caras venderem pelo menos um mês em um dia no mínimo, agora querem me chamar de mago. Em ambos os rótulos eu não me enquadro. Eu não sou nem louco e nem sou mago. Eu sou um cara que leva uma oportunidade, uma metodologia, que se fizer bem feita vai colher resultado. Basicamente isso. Que legal. Então, o que o cara vende num mês, ele consegue vender num dia, né? Já. Porque assim, no digital, né? Apesar da desconfiança de muitas pessoas, existem metodologias no digital, por exemplo, fórmula de lançamento do Érico Rocha. Se a gente está aqui hoje, é porque existe a fórmula de lançamento. Sim. Eu conheci o Érico Rocha quando ele chegou com a fórmula de lançamento no Brasil. Ele não inventou a fórmula de lançamento, ele trouxe ela para o Brasil. Era uma metodologia que já funcionava. E é por isso que existe o EAG hoje e funciona, né? Então a gente está aqui, atinge muita gente, a gente vende bastante e porque a gente utiliza uma metodologia que algumas pessoas podem olhar com desconfiança, mas no final do dia a gente já atendeu mais de 5 mil clientes utilizando essa metodologia, né? E a mesma coisa, né? Então você tem uma